lá, gente, mais um episódio de Conexão Jovem com vocês, sempre trazendo uma temática para fazer vocês refletirem, pensarem em um lugar estritamente criado para você, adolescente. E hoje a gente vai falar um pouco de violência cibernética. Temos a presença da Janaína Moura aqui, veio direto de BH para falar com a gente, para trazer essas informações. A Jana é fotógrafa, é gestora social e é estudante de psicanálise. E está aqui um pouquinho para a gente discutir essas questões de internet que tanto tem afetado os nossos jovens, né? A gente tem vivido coisas tão sérias na nossa sociedade. Jana, mais uma vez, muito bem-vinda ao podcast Conexão Jovem. Eu, Pedro, aqui mais uma vez com a honra, né, Pedro, de receber. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, nesse bate-papo, né, que é muito agradável. E se deixar fluir, a gente passa o dia. Exato. Mas vamos lá. Vamos falar sobre violência cibernética. A Unicef, de 2022 para cá, ela tem tentado falar muito sobre o caso. Pouco divulgado, as pessoas discutem pouco e a cada dia que se passa, o aumento e o acesso à internet todos nós temos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? E como eu trouxe alguns dados aqui de estatística, de 2022 para cá, houve um aumento de 124% em operações. Houve 117% de mandado de buscas e apreensões. Dado bem alarmante, ou seja, né? E 81% em prisões. Então, se a gente pensar, a gente está num universo, porque quando a gente pega aqui, né, o celular, ele dá muitas informações e nos traz conhecimento, mas também existe, né, aquela outra parte, lado negro, são né? do lado negro, vamos colocar assim, que é quando ele é mal usado, quando, às vezes, por falta de uma certa controle, vigilância, talvez, ou até consciência sobre o fato, crianças, adolescentes, jovens, se expõem de uma forma desnecessária, dado o uso da internet. Então, a violência cibernética hoje é um assunto que tem o seu peso, dado o número de casos de pessoas que têm estado refém desses crimes. E, Jana, a gente tem dentro dessa violência cibernética várias temáticas, né? Como o bullying, né? A gente teve recentemente aquela série Adolescência retratando o bullying e até onde ele pode chegar, né? E tem também, né, a questão do próprio estupro virtual que fala hoje, né? Quando se fala de abuso hoje pela internet, é muito nesse sentido, né? Então é uma realidade que às vezes a gente tem dados no Brasil de que os abusos acontecem muitas vezes dentro do lar, de pessoas próximas, mas que hoje com a internet isso se abrange numa proporção muito maior, né? Fica sem controle, né? Hoje, a cada dia que se passa, o uso é maior. Você, né, considera aí que uma criança de 4 anos, ela já está usando a internet. Eu costumo brincar que a criança chora e já ganha o celular. Já ganha o celular. E isso é uma realidade, né? Uma realidade. Agora, saber a importância de falar sobre, para que tenha os cuidados necessários, acho que é fundamental. Sobre a série que você falou sobre adolescentes, existe, né, uma rapidez e o bullying sempre existiu. Então, vamos pensar que o bullying sempre existiu. Desde que eu me entendo por gente, já existia bullying. Não vou contar nem os apelidinhos que eu tive. Eu não tive, porque eu nunca dei muita importância, então eu não fui vítima assim, do bullying, mas enfim. Eu fui, gente. Mas o bullying sempre existiu. E hoje existem códigos, né, que são trocados e formas agressivas, porque o bullying na sua época era verbal. Sim. Então, você é fulano. Para de cutucar estrela. Aí você... Esse é o mais leve. Nossa, desse nível. Para de cutucar estrela é o mais leve. Então, assim, imagina que aquilo ali falava com você, como você reagia, se aquilo te afetava ou não e tal. Hoje é em rede, né? Antes era direcionado a você, hoje é em rede. Então, você está totalmente exposto. E saber lidar com essa situação é fundamental.
Porque existe até, agora recente, né, eu fiquei sabendo de um caso grave que houve, que ele começa sendo articulado pela internet. Sim. Então, todo jogo, toda a trama, ele começa ali, naquele momento, é que é um grupo de amigos que resolvem a fazer aquilo ali e eles vão, porque nós estamos, acho que, um pouco sem filtro, um pouco sem esse limite, que acho que é o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e eu acho que a Unicef, ela faz essa chamada justamente para trazer um pouco mais de consciência. Eu acho, se eu estiver errado, você me corrige, Pedro também pode dar sua opinião, eu acho que em 2020, com o advento da pandemia, a tela ela ficou muito mais constante na nossa vida, né? Sim. E eu me lembro de conversas antigas, eu conheço a Jana já há alguns anos, viu, gente? E eu me lembro de uma cena bem específica, a gente passando de frente ao Mineirão lá em Belo Horizonte, e a gente comentando que em pouco tempo viria uma geração assentimentada. Que era essa geração que teria o contato com a tela e ela não virtual. Ela não conseguiria se relacionar. Ela não consegue. E eu atendo meninos, às vezes, eu converso com muitos adolescentes aqui, às vezes, que o menino, ele é extremamente. Às vezes, ele tem um canal que é super seguido no YouTube. Mas quando ele entra pra dentro da sala, ele dá crise de ansiedade porque ele não consegue se relacionar, né? E eu acho que isso, talvez, a pandemia, juntado com essa evolução tecnológica, tenha sido um grande problema. Não sei se é esse o problema, se a palavra é o problema, mas tenha sido o que deu a explosão. Eu acho que sim. Também acho, porque não é um problema. Foi o último momento. Eu acho que desencadeou. Exato. Né? É como tudo. Tanto você vai para pro bem e tem coisas também que vão reverberar pelo mal, e depende da forma com que você usa, depende do acesso que você dá, né? A gente fala sobre o estupro virtual, por exemplo. A pessoa fica refém, às vezes ela troca ali às vezes ela troca uma imagem numa conversa e ela se torna refém, porque sobre isso existe chantagem, existe ameaça, existe exposição. Numa conversa que ela tá achando que é até privativa, né? Ela tá achando que essa é a questão, e esse é um dos cuidados que nós devemos ter, né? Porque você acha que você tá com alguém confiável, mas como também ser confiável? Mas pode ser um namorado, porque existe o abuso do próprio namorado. Sim. Tá? Sim. Aquele que tá ali compartilhando com você e até, né? Numa relação, aquele ali amanhã pode usar contra você. Então, é muito mais delicado, porque é muito aberto, é um campo muito aberto. Existem aquelas pessoas que entram, por exemplo, em sites, existem pessoas que trocam informação, aplicativos de namoro. Quantas pessoas você conversa ali, você troca informações sobre a sua vida? Quantas pessoas que entram, às vezes, na sua rede social e começam a puxar um assunto e você, na inocência, não tem nada a ver, a pessoa é do bem, mas como pode ser? Né? Como então, é que você vai saber, né? Às aqui o vezes, nosso objetivo até aqui... disso, as informações que a gente nem compartilha com as pessoas, mas que que a gente posta e o que as pessoas conseguem filtrar e identificar da gente, exato. O objetivo aqui não é falar da internet, não é, longe disso, mas trazer uma consciência sobre o que estamos fazendo, ou para o adolescente, como ele está utilizando essa internet. Seria o uso consciente, né? Trazer um alerta apenas, acender aquela luzinha e falar assim, opa, com quem... Pode ser um namoro, porque existe abusos que são feitos pelo próprio namorado ou namorada, que durante o período da relação lida com você de uma forma maravilhosa, termina de uma forma não muito boa ou não está satisfeito e começa a te chantagear, começa a querer manipular, né, uma situação ali para continuar te tendo. Então, é uma forma de abuso? É preocupante? E eu acho que nós estamos aqui para trazer um pouco dessa consciência, alertar um pouco sobre a qualidade do uso
dessa internet? A internet, ela pode trazer muitas coisas boas, né? Ela conecta muitas pessoas. Mas eu falo que tudo em excesso, ele acaba por não ser benéfico. O Pedro tá aí nessa fase. Eu tenho uma opinião em relação a isso que você falou, que vem muito também do acontecimento. Acho que é válido a gente analisar a linha temporal de tudo que aconteceu até a gente chegar nesse ponto. Eu vou colocar como eu enxergo. Vou colocar na geração de vocês. Vocês são mais velhos que eu, viveram num mundo onde não tinha internet. Então, o acesso a informação, no geral, era muito mais escasso. Então, acho que no momento que a globalização da internet, da informação, realmente chega, porque até quando eu era criança ainda não tinha da forma como é hoje. Então, era muito escasso. E até você levou um tempo. Não, mesmo que eu tivesse computador em casa, sim, o uso ainda não era era mais... Era restrito. Era restrito, era mais como usuário mesmo. Era uma coisa pra você fazer na sua casa. Não feito da forma como é hoje. O que eu enxergo como uma lacuna que é feita nas gerações atuais? As gerações que estão lá atrás tiveram a vida. Viveram a vida normalmente. Então vamos colocar que tiveram ali as punições sociais, o amaciamento social para viver. Brincamos, Exato, mas eu acho que além só das brincadeiras, eu acho que teve o amaciamento social, que é, por exemplo, esse bullying que vocês viveram, vocês não tiveram opção. Vocês estavam lá e tipo, você tinha que ir pra escola e era isso. Você tinha que lidar com ele. Você tinha que lidar com isso. Era isso que ia acontecer. E eu vejo que a minha geração, as mais novas, né, eu acabo fazendo parte dela, utiliza da internet como uma extensão da vida real. E aí que eu encontro o problema. Porque esses mesmos jovens que utilizam a internet como extensão da vida real não têm acesso à vida real. Eles não estão vivendo e participando das coisas que formam o caráter como pessoa na vida real. Eles estão vivendo isso na internet. E qual que é o problema da internet? A gente tem acesso a tudo. Então, hoje eu tô lendo sobre como fazer X coisa. Só que amanhã, se eu quiser ler sobre como fazer Y coisa, eu posso chegar onde eu quiser. Eu vou conseguir consumir aquele conteúdo. Então, eu acho que teve a construção de caráter, a construção de paradigmas e ideais que a gente acaba tendo, vivendo mesmo. Tipo, eu vou sair, vou fazer isso, eu vou chamar aquela menina pra sair e ela não vai querer sair comigo, aí eu vou sofrer, ou eu vou jogar bola e eu vou perder, ou eu vou sair pra correr, aí eu caio e machuco. Todos esses processos que a gente acaba passando, vivendo a vida real, tendo essas experiências retraídas, as experiências na internet, sim, mais abertas, eu acho que cria essa falsa ilusão nas novas pessoas de que aquilo ali é a vida real. Então, como você falou, de um mundo perfeito. De um mundo perfeito. E aí, dali ser o mundo que eu realmente estou vivendo. E aí que eu acho que surge vários problemas, como, por exemplo, a confiança. Porque quando você está vivendo, por exemplo, quando você está vivendo na rua, você está saindo, você já aprende que você não pode confiar em qualquer um. A primeira coisa que te ensina, por exemplo, quando você era criança, olha pro lado, porque você não sabe se você pode confiar em quem não tá aceita dirigindo. Bala de qualquer um. Não aceita bala de Nessas qualquer um. Nessas horas eu gosto, não porque conversa você com fala como um consciente, e não tão novo. E aí, isso aí é muito complexo, porque Gostei. Isso aí que eu enxergo isso aí como um ponto muito forte. Porque quando vem a pandemia, eu vejo que teve a mudança da tecnologia como meio de entretenimento só, porque ela era utilizada para trabalho e tudo mais, mas a partir do momento que ela foi utilizada como meio principal de trabalhar, a única forma que você tem como trabalhar é EAD, começou até a revolução da tecnologia, que aí as coisas começaram a bombardear. Eu vou dizer porque é a minha área, querendo ou não, eu estudo tecnologia, então foram coisas que eu comecei a perceber. A vida útil dos objetos começou a diminuir. Eu não lembro o nome exato, mas dentro, acho que é do marketing, tem um termo que fala sobre isso, que é quando o produto pega e diminui de tamanho e aumenta de valor. E aí as coisas começaram a acontecer assim. E aí eu comecei a perceber que os conteúdos produzidos durante a transição de 2019 para a pandemia e agora são voltados para outro público. É vídeo curto, muito rápido, conteúdo às vezes inútil. Quanto menos informação, melhor. Exato. Então a qualidade da informação se perde, a qualidade, tipo assim, o interesse das pessoas em procurar algo bom
vai indo embora, porque a gente tá mais, a minha geração mais no vai consumismo, né? Isso, você tá consumindo a consumir muito e com pouca qualidade. Exato. Então, isso já é até uma métrica dos para outras coisas também, a gente vê a porque... música, os filmes, sim, tudo isso. Sim, você não consegue nem esperar a propaganda passar, porque já tá na ansiedade. Exato. Você já pula, são 3 segundos. Não, mas 3 segundos é muito tempo. Pá. Então, você não vê abertura, né? Você não consegue mais, da mesma forma que deixa eu ver esse conteúdo aqui. Então, muito rápido. O que eu assimilei? Já passo para outro e para outro. O que nós estamos assimilando, né? Qual o conteúdo real? O senso crítico que deixa de ser desenvolvido. E isso afeta a saúde mental, né, Jean? Isso demais, né? Demais. Porque o que você está absorvendo? E eu penso, eu vou falar sobre, assim, na minha vida, né? Quando eu abro aqui alguns aplicativos, eu falo assim, mas o que eu absorvi mesmo disso tudo que eu vi? Não absorvi quase nada ou nada. E gera o quê? Um nível de ansiedade altíssimo, né? E é prejudicial, né? Mas é aquilo, é como você utiliza, do que você tem se alimentado. E voltando aqui para o tema, que é a violência, né? Que é o nosso foco maior, é como nós vamos aprender realmente, nós, e quando eu falo nós, é para todo mundo. É a sociedade no todo. A sociedade de modo geral, não tem distinção. Você vai fazer um bullying hoje, tudo bem, o bullying vai ser feito pelo jovem, mas eu acredito que não, viu? Porque a gente não pode restringir, só o jovem não, né? Porque, por exemplo, tem, né, em toda a esfera, tem pessoas que às vezes não aceitam, por exemplo, uma rejeição, e ele vai fazer ali um grupinho para, por exemplo, você viu ela lá? Como que homem, qual que é o parâmetro, né? Masculino de definir mulheres hoje. Então vamos pensar no âmbito maior, né? Então aquela ali assim, aquela ali assado. Existe já. Então isso tudo tem que aonde que a internet está envolvida nisso? Em tudo. Você não conversa mais, não senta com o seu colega lá, com o seu amigo e sentar e conversar sobre a mulher que está ali na sua frente. Não, você olha essa foto aqui, olha essa mulher aqui. Né? Então, é no âmbito muito mais como se fosse um mercado, né? De mercado. E aí, como nós estamos lidando com esse mercado, né? O que nós estamos absorvendo desse mercado? Como que ele impacta na nossa vida, não só psíquica, mas também nas violências que você pode sofrer e que você pode fazer também. Falando nessa... muito bom de falar. As violências que a gente não sabe e a gente está fazendo também. Mas aí vem a questão. O filtro, qual filtro? Do que você tem se alimentado? Né? E o que eu acho que é até um dos motivos aqui da nossa conversa, é do que nós estamos nos alimentando. Né? Usar de uma forma consciente, usar de uma forma... com sabedoria, deixa eu ver se isso aqui realmente tem relevância para mim. Como você está filtrando, como que eu estou filtrando isso? Se simplesmente eu estou deixando o meu momento ocioso, que está gerando uma certa ansiedade, trazer um outro tipo de impacto na minha vida. Então, acho que nós deveríamos parar um pouco para pensar sobre isso. Né, sobre o impacto, sobre o tipo de violência, sobre como nós estamos devolvendo isso para a sociedade e nas relações. E a autorreflexão, né? É uma autorreflexão, isso é individual. Mas nós estamos aqui nesse podcast para trazer isso à consciência, para que outras pessoas possam realmente entender um pouco, não é nem entender, é se entender dentro desse contexto, desse universo. Porque fala muito do outro, né? O outro faz, mas peraí. É sobre nós. É sobre nós e sobre a qualidade de vida que nós queremos ter. Essa nossa conversa aqui agora me trouxe uma lembrança. Recentemente, uma X-novela aí de uma emissora teve os seus 2 protagonistas em uma relação de briga, justamente por questões da internet, coisas que eram vazadas, e cada vez que você entrava, que eu me pegava vendo alguma coisa na internet, estava lá, fulano falou isso, fulano falou aquilo, e um monte de gente
que não tem nada a ver com a vida profissional nem pessoal das duas pessoas envolvidas, dando um monte de informação, um monte de pitaco, e você chegava nas rodas assim na rua, a conversa não era mais assim, nossa, como que você tá, como é que tá a família? Não, você viu lá o fulano e Beltrano? O tanto que impacta, né? Isso me dá uma raiva, que eu só fico pensando em como que a mídia usa isso pra manipular a gente. Mas eu ia falar, você é noveleira, hein? Mas voltando... A minha mãe é noveleira. Mas é uma brincadeira só pra quebrar o clima, sei. só pra quebrar. Faz parte. Mas é isso aí, é o que ele falou, né? Como que pode, né? Destoa o foco de um monte de coisa. Eu fico vendo... Um monte de coisa importante acontecendo. Eu fico vendo como que isso acontece. Porque às vezes são coisas realmente importantes, debates e temáticas ou situações que estão acontecendo no social, que às vezes se caísse pra internet, talvez puxaria pra uma ótica interessante de ser debate, as pessoas talvez começariam a ver mais conteúdo, mas não, é mais favorável ir lá e destoar o foco disso mesmo. Eu fico vendo, isso me deixa insano, acho isso uma loucura de verdade. Eu acho... Porque é uma coisa que impulsiona o tema que a gente está falando. Eu enxergo como um propulsor para toda essa violência que acontece no ambiente virtual. Sim, concordo com você. E é sobre isso. É como você está vendo, é como você vai transmitir. É do que você está se alimentando, então, é o que você vai colocar para fora. Então, esse esse cuidado, quem você vai influenciar. É o tipo de conteúdo, é o tipo de qualidade. E eu acho que a gente tem que estar um pouco mais sensível a isso, sabe? Porque vai ter um impacto. E você vai devolver. Você vai devolver. Essa série que você comentou, eu assisti essa série 2 vezes, né? Por N questões. E a articulação pela rejeição ou pelo, né, o machismo ali, ela foi predominante. A adolescência, a série? Adolescência. É a adolescência. Adolescência. E a atitude dele achando que estava super correto. E aí você... Normalizando as coisas, né? Como que... E é sobre se alimentar, né? Como o que você tem transmitido, o que você recebe e como você pode se defender. Quando você... Hoje não existe um Disque 100, por exemplo, para você denunciar, para você juntar material, por exemplo, para fazer uma denúncia de uma violência cibernética, do estupro cibernético. Que seja de um namorado que está... te ameaçando. Porque existe várias formas. Se a gente for começar a falar sobre várias... É infinito, porque na medida que o uso cresce, aumenta o número de violência. Surgem novas formas. Novas formas. Está sempre... As pessoas você gostam de inovar, né? Vai lá e dá um jeito de fazer. Então, como, né? Como se prevenir... primeiramente, realmente fazer esse filtro do que eu estou trocando, com quem estou trocando e se realmente vale a pena. Segundo, começar a juntar, reunir provas, né? Porque é possível fazer, é possível ir numa delegacia, fazer uma ocorrência policial. E na Polícia Civil, né? Sim, você vai juntando, são mensagens, são e-mails, são falas, e você começa a juntar aquele material, porque existe todo um processo de chantagem, chega até extorsão. Sim. Entende? Então, tudo com o intuito de ou extrair ou denigrir. Então, ele não vai ser positivo. Então, uma das formas que você tem é juntar provas, juntar todo esse material. E procurar ajuda também, conversar com pessoas. Todo mundo tem que ter, né? Nós precisamos de uma rede. Essa rede de apoio. São os nossos amigos, nossos familiares. Não ter vergonha de falar, porque muitas das vezes você troca, por exemplo, uma imagem. O adolescente faz muito isso. O jovem faz muito isso. Troca uma imagem inocente ali. E você fica exposto. Às vezes você está sendo ameaçado e você não está com coragem para poder falar, porque a coisa vai tomar uma outra proporção, ainda maior, vai vir a vergonha, porque minha mãe falou que não era para fazer, eu fiz, porque quebre esses tabus. É melhor falar para a rede e denunciar do que continuar refém dessa situação. Porque é uma forma de abuso, é uma forma de exploração,
de extorsão que vai gerar talvez até algo muito mais sério no futuro. Você estava falando, eu estava pensando nessa questão da internet. Tem uma outra série que chama A Classe dos Heróis Fracos, né? Não sei se vocês já viram. É bem interessante também, porque ali são todos os meninos que sofrem bullying dentro da classe, né? Eles não chegam aí para a internet, mas eles se juntam como os heróis fracos para se proteger daqueles que fazem bullying. Mas eles se protegem também através do quê? Da violência. Então, é uma violência gerando outra violência, né? E o mundo virtual é isso, né? Por que a gente não pode gerar amor com gerando amor? Gerar gentileza com gerando gentileza, né? E aí entra naquilo que a Jana estava falando, que eu acho muito essencial, que é você delimitar, né? Eu acho que isso é muita... Quando você fala de adolescente, é muita responsabilidade dos pais, né? Olha, delimito, né? O que o filho pode acessar, quando que aquela criança vai ter maturidade, aquele adolescente vai ter maturidade para acessar determinados tipos de conteúdo, né? Esse seria o ideal. Como eu vou dizer, esse é o mundo ideal. Né? Acho que não dá pra fazer. Mas não dá pra fazer. Pelo menos já está um pouco difícil. Acho que é muito difícil. É muito difícil. Acho que a gente tem que educar. Educar, mesmo falar sobre. Falar. As boas práticas, o que. Ser humano. O que a gente está fazendo aqui. Falar sobre. O ser humano. Falar sobre as práticas, falar sobre os riscos, porque é uma forma de prevenir. A prevenção ela vai ser sempre mais eficaz. Pai não tem educar. Um pai não tem condições de ficar controlando o filho dessa maneira. Então, se existe um aplicativo hoje que limita o celular, você só pode acessar essas funções aqui ou esses sites aqui. Amanhã já tem outro que bullying que vai abrindo outras portas. Então, acho que só faz querer ainda mais o que não pode fazer. Acho que quando a gente consegue ensinar, explicar e ensinar de verdade. Trazer consciência, né, pra ela conseguir discernir o que é certo e o que é errado, acho que é mais eficaz. Porque ela, mesmo que ela acesse, ela vai entender o que é e não... O risco, todos nós corremos. O risco todos nós corremos. Mas quando você faz sabendo das consequências do que pode ocorrer, você pode remediar. Então, você pode falar assim, não, acho que eu não vou por esse caminho. Então, educar, eu acho que é o melhor a ser feito mesmo. Porque, do contrário, o direito à liberdade, né? Um pai consegue podar o filho de tal forma, então, que tipo de vida é isso? Então, nós vamos entrar em outros âmbitos que já não favorecem a vida, né? Então, prevenir, falar sobre os assuntos, falar sobre os riscos, ter ações como essas aqui, trazer outros assuntos, outras abordagens, sobre outros temas que tem a ver com essa violência, tem a ver com essa exposição, tem a ver com a forma de uso e a qualidade de como vou usar para educar. E aí, educar, a nossa Constituição diz que é uma responsabilidade de todos. Né? Educar a criança e adolescente é lei, gente, é responsabilidade de todos. Então é minha responsabilidade, é responsabilidade da Jana, é responsabilidade da FET, sim, mas é responsabilidade da família, é responsabilidade da sociedade como um todo. E eu queria propor algo para o Pedro e para a Jana. Vamos lá. Pedro, você sabe que nós temos jovens nos assistindo. Sim. Você, como Pedro, da sua geração, usuário do mundo virtual, qual é a frase que você deixaria para eles? E Jana, como uma estudiosa das violências, como uma mulher, sim. Qual seria a frase que você deixaria para esses jovens que estão nos assistindo? Eu deixaria para os jovens, não só para os jovens, mas eu deixo também para os pais, que eu acho que é fundamental. Que eu acho que mais do que o jovem precisa dos pais. E aí eu vou fazer um apelo, né? Meio que um apelo, aos pais, não aos jovens, pais.
aproximem de seus filhos. Pais, eu sei que o coração existe um amor que transborda, mas seja mais amigo. Eu sei que a vida é corrida, mas esteja mais próximo. Esteja mais atento a tudo que realmente, mesmo que os seus filhos não queiram falar, se importe, traga para dentro, queira realmente saber do que está acontecendo na vida deles. Porque não adianta falar, eu mandar uma mensagem para o jovem, mas ele também precisa de um que está, né, daquele que ama, daquele que cuida, daquele que protege, aquele que trouxe a vida, né, que é a vida. Então, que os pais possam ter mais consciência nessa aproximação, nesse amor, nesse afeto, nesse acolhimento, o tempo de qualidade, saber realmente o que está acontecendo, ter um olhar mais crítico, mais amoroso e mais sensível para os seus filhos. A vida, por si só, ela vai ser corrida e vai passar. Mas a vida dos seus filhos também está passando. E com qual qualidade, no tempo que vocês não estão presentes, eu acho que é fundamental essa atenção aí de cada pai, de cada mãe, de cada avô, cada avó, cada tio. Acho que é sobre isso. Vou falar para os jovens, né? Eu também, sendo jovem, vou falar o que eu falo para mim mesmo todos os dias, para não desistir. Que é buscar me conscientizar sobre o que eu tô fazendo e viver. Não deixar tudo que eu identifico de ruim me parar, não. Continuar, sabe? E a gente tá falando sobre o tema internet, acho que é válido falar também. Viver de verdade a vida, não no Instagram. Realmente viver, deixar o celular de lado, não vai tirar a foto, vai ver com os próprios olhos, sentir com o corpo, entendeu? Tudo que tiver pra fazer, vai, porque acho que é o que falta pra gente, conseguir encontrar as respostas para as dúvidas que a gente tem. Acho que é isso. Acho que é isso, perfeito. Gente, eu termino o podcast de hoje com uma única palavra: reflexão. Que eu acho que é o que os pais, como a Jana citou, o que os jovens e que a nossa sociedade precisa para que a gente possa criar, para a gente sair do mundo que é o que a gente está vivendo hoje, que é o real, para chegar no ideal. Talvez a gente não vai conseguir chegar, porque nós somos imperfeitos, mas se a gente refletir um pouquinho, a gente vai se aproximar mais do mundo ideal e se afastar mais desse mundo real que está tão difícil de se conviver hoje. Então vamos refletir, trago essa reflexão.